Terceiro vídeo, pessoal, da série. Então hoje nós vamos falar sobre bruxaria. Obviamente que esse é o meu tema favorito. Então se inscreve no canal, dá o seu gostei, já clica aí antes de começar a assistir o vídeo para não esquecer, dá o seu joinha. E aí nós vamos falar sobre bruxaria. Pessoal, espero que vocês estejam gostando muito. Faz o seu comentário, diz aí sobre o que você quer ouvir a gente falando aqui no canal. E mais uma coisa, se tem uma pergunta, você tem uma dúvida, coloca nos comentários. A gente vai tentar responder, beleza? Vamos lá, bruxaria! Bom, pessoas, então, agora eu cheguei na parte que eu mais gosto de falar, que é bruxaria. Então vamos falar sobre bruxaria. Como eu disse pra vocês, eu me intitulo bruxa, tá? E eu queria dizer pra vocês o seguinte: o simples fato de eu vir aqui e dizer, em pleno século XXI, em pleno ano de 2018, que eu sou bruxa, é uma coisa que eu tô fazendo publicamente agora, né? Eu sei que isso na minha vida, entre os meus familiares, entre os meus amigos, entre as pessoas que trabalham comigo, isso vai gerar polêmica e preconceito. No entanto, eu estou aqui disposta a fazer essa declaração. Eu sou bruxa. E dentro disso eu quero explicar o que é a bruxaria e explicar por que eu me declaro bruxa, né? E as bruxas, elas são caracterizadas algumas vezes assim, tá? Pouquíssimas, né? Porque Palmira é linda. Palmira é a bruxa do fogo, né? Que ela me adotou. Eu não posso dizer que fui eu que adotei ela, porque ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e ela disse: eu tô aqui, me leva, né? E na verdade foi também um presente, né? E ela veio, então você tá vendo aí uma bruxa que tem um chapéu pontudo, uma bruxa que tem um manto, que tem uma veste longa, mas é uma bruxa bonita, né? Porque as bruxas das histórias, elas são feias, velhas, narigudas, cheias de ruga, se vestem de trapos, têm verrugas e são más. Isso é o principal, tá certo? A bruxa, ela é má. Olha pra mim, sou professora, sou uma mulher linda, vamos lá, né? Menos um pouco, Débora, mas poxa, eu não sou velha, eu não sou feia, eu não tenho um monte de verruga na cara, tá certo? Eu não tenho esse estereótipo, né? Nem poderia ter, tá certo? E as bruxas nunca tiveram esse estereótipo, tudo bem? Isso foi uma coisa colocada, forjada para ser imposta às bruxas, infelizmente, pelo cristianismo. Tudo bem? Então vamos lá. Bruxa, a palavra nasceu da onde? Por que eu posso utilizar a palavra bruxa? Eu posso utilizar a palavra bruxa porque bruxa é uma palavra pré-cristã. E aí? Antes, muito antes de Cristo, tá certo? Os povos celta, e aí, preste atenção, os povos celta, exatamente, celta, não é a designação para um povo, uma nação, é a designação para vários povos que inicialmente eram nômades e que em um determinado ponto da história foram se assentando em vários pontos da Europa, principalmente no norte da França e na Península Ibérica, e em seguida eles subiram e foram para as Ilhas Britânicas e se instalando lá até lá na Irlanda, beleza? Esses são os povos celtas. Por que povos e não um povo? Porque eles tinham práticas semelhantes. Práticas religiosas, práticas agrícolas, eles trabalhavam com os metais da mesma forma, eles valorizavam a mesma coisa, eles tinham métodos de guerra da mesma forma, né? Os deuses deles eram semelhantes, apesar de terem nomes diferentes, serem panteões diferentes, né? As línguas eram diferentes, mas eram parecidas, tá? Então, celtas eram povos semelhantes, mas vários povos diferentes, beleza? Ótimo. Então, entendido isso, né? Vamos entender aonde nasceu a palavra bruxa. A palavra bruxa nasceu, então, ali na Península Ibérica, nos primeiros celtas,
E designava quem, gente? Designava a mulher. A palavra bruxa significa a que cuidar. A que cuida. Olha só, bruxa significa povo. Bruxa significa a que cuidar. Então, a que cuida de quê, gente? A mulher, nessa época, quem era a mulher? A mulher era uma pessoa que ela entendia tudo sobre as ervas. Então, lá, exemplo dos xamãs, a mulher, tá? A mulher celta, né? As mulheres, de uma forma geral, elas faziam todo tipo de medicamentos, elas cuidavam de todo mundo, das tribos, das crianças, das mulheres. Elas eram parteiras, elas cuidavam do pré-natal, elas cuidavam das mulheres que estavam parindo, das crianças recém-nascidas e por aí adiante. Cuidavam dos homens que se feriam, de qualquer pessoa que se machucava, que se feria, eram elas que cuidavam, faziam os remédios através das ervas e das coisas que elas conheciam, tá? E elas também conheciam venenos para envenenar as lanças e as espadas com que os guerreiros iam lutar e garantir a vitória. E também eram elas que eram responsáveis pelos rituais religiosos, tá certo? E tinha mais uma coisa, era a mulher que era a organizadora, que cuidava da estrutura tribal, tá? Era ela que cuidava, vamos dizer assim, do orçamento, né? Era a mulher que organizava a despensa, era a mulher que sabia o que tinha que guardar, quanto tinha, quanto não tinha para ser gasto, porque eles colhiam, né? Tinha a época da colheita, então tinha os armazéns. As mulheres é que organizavam isso. Por quê, gente? Porque a mulher ficava na tribo. Tá? O homem, ele saía para caçar, saía para pescar, ele estava ocupado na lavoura. Quando ele não estava na lavoura, ele estava lutando, né, para defender as linhas ali das tribos, tá? Porque os celtas estavam sempre em guerra, aqueles povos naquela época estavam sempre em guerra, defendendo os seus territórios, porque era uma época em que os territórios ainda estavam sendo demarcados, tá certo? Então havia guerra por território, principalmente porque Europa é desse tamanhozinho, né, gente? Então o pessoal queria território para plantar, beleza? E aí as bruxas, quem eram as bruxas? As bruxas éramos nós, as mulheres, tá? As mulheres poderosas, as mulheres que conheciam as ervas, as mulheres que conheciam tudo. E além disso, a mulher, ela era adorada. Por quê? A mulher era um ser mítico para aqueles homens. Gente, a mulher, primeiro, mulher sangrava todo mês e não morria. Se um homem sangrasse daquele jeito, uma vez, ele morria, imagina, todo mês. Eles não entendiam cientificamente por que isso acontecia. Então eles atribuíam isso ao quê? O que eu falei lá no início? Tudo que aquele povo não conseguia explicar, eles atribuíam aos deuses. Então a mulher era um ser mítico que sangrava todo mês e não morria. Segunda coisa, a mulher era a única que conhecia o segredo de ter neném. Porque eles não entendiam qual era a participação do homem nesse negócio, né? Nessa empreita, né? Eles sabiam que de vez em quando lá a mulher a barriga dela começava a crescer e de dentro dela saía um bebê. Óbvio que depois de um certo tempo eles começaram a entender qual era a participação masculina nisso tudo, mas ainda assim a mulher continuou sendo adorada porque era ela quem gerava e quem paria o bebê. E a mulher então ela foi sendo comparada à deusa mãe. Tá? Por quê? Porque quando você planta uma sementinha na terra, é como se a terra ficasse grávida e parisse ali a colheita, né? Então a mulher ela começou a ser comparada a essa grande mãe, a essa mãe que nutre, a essa mãe que nos abençoa, essa mãe que gera tudo que nós precisamos, que nos acolhe onde nós moramos, que nos dá tudo que nós precisamos, literalmente, água, comida, os animais que moram aqui são sacrificados para que nós tenhamos alimento, né? E por aí adiante. Então a mulher ela foi mitificada por esse povo. Então a bruxa era a sacerdotisa, ela era a pessoa, vamos dizer assim, mais importante da sociedade, né? Não que os homens não tivessem importância, tinham sim, até porque, gente, os celtas, como eu estava falando, era uma sociedade extremamente evoluída nesse ponto. Eles tinham alcançado um ponto em que eles entendiam as diferenças entre o feminino e o masculino, tá certo? E conviviam harmoniosamente, olha que palavra maravilhosa,
com essas diferenças. Então era uma sociedade que convivia em equilíbrio, homem e mulher, tá? Não existia machismo, não existia feminismo, não existia sexismo, tá? As mulheres tinham as atribuições próprias das mulheres, os homens tinham as atribuições próprias dos homens, ou seja, cada um sabia o seu papel, cada um sabia o que tinha que fazer e ninguém brigava para fazer um papel do outro, né? Eles faziam o que tinham que fazer e no fim os direitos eram iguais, eles eram respeitados da mesma forma, se respeitavam da mesma forma. Tanto que os celtas, eles não tinham esse negócio de a herança só ia para o filho homem, não. A herança ia para os filhos e filhas, né? E outra coisa, eles se casavam por livre e espontânea vontade. Não tinha esse negócio de vou dar minha filha para você em casamento, vou fazer essa aliança, vou fazer... Não, eles se casavam por livre e espontânea vontade, né? A vontade da mulher era respeitada e etc e tal. Então, gente, bruxaria era o quê? Né? Era aquela... Quem era a bruxa, então? A bruxa era a sacerdotisa. Ela era a pessoa que conhecia ervas, era a pessoa que amava a natureza, era a pessoa que conhecia e respeitava como os ciclos naturais funcionavam, tanto os ciclos físicos da mulher, do homem, quanto os ciclos naturais da água, da maré, da terra, das estações, das luas. Ela entendia como tudo isso funcionava. Ela era praticamente uma cientista completa, né? Ela era astrônoma, astróloga, ela era agrônoma, ela era médica, enfim, botica. Ela entendia farmacêutica. Então, assim, a mulher sacerdotisa, a mulher bruxa, ela entendia todas essas coisas. Ela tinha um contato muito especial com os animais, porque ela entendia todos esses ciclos, tá? E tinha uma outra coisa que a bruxa fazia, que eu acho muito legal, que era a questão de contar histórias. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu adoro contar histórias, né? E ela contava histórias e existiam vários tipos de contação de histórias, desculpa aí o termo, mas esse termo existe, tá, galera? E eu vou falar lá na frente sobre essa questão de contação de história dos celtas, é uma coisa muito interessante, tá? E aí a bruxaria era isso. Por que então que eu posso me intitular bruxa, tá? Primeiro porque eu tenho uma descendência céltica, tá? Minha família, por parte do meu pai, vem ali da Espanha, né? São espanhóis, daquela região onde havia uma grande influência céltica. E a minha avó paterna era uma pessoa do campo, pagã, portanto, e que me ensinou todo tipo de prática dessa questão pagã, sem nem entender direito que isso era bruxaria, tá? E outra, aqui pelo meu lado, eu tenho uma descendência vasta indígena, né? Pelo lado da minha mãe tem o meu avô, né? É descendente direto dos índios. A minha avó é descendente de ciganos. Então toda essa magia xamânica, bruxaria, pagã, ela vem no meu sangue, da minha ancestralidade, e eu fui ensinada desde pequena a respeitar a natureza. Eu fui ensinada nos oráculos, né? Nos oráculos de cartas, né? Nos oráculos das runas. Eu fui ensinada pelas minhas ancestrais, pelas avós, bisavós, mãe, que a mulher é um ser poderoso, né? E esses dias até foi interessante, porque meu marido estava procurando, assim, entender um pouco mais sobre questão de bruxaria e lendo. Como você sabe que você nasceu bruxa? Tá, você nasceu bruxa. É difícil explicar, a pessoa nasce bruxa, às vezes nasce bruxa, às vezes se torna bruxa, mas ele procurou e encontrou um artigo, né? Como identificar que você nasceu bruxa? Você adora o contato com a natureza? Ponto. Você adora dar de pé no chão? Ponto. Você gosta de nadar, principalmente se você em roupa? Ponto. Então assim, ele foi vendo um monte de coisas lá que tinha tudo a ver. Você gosta de animais, né? Então a bruxa, ela desenvolve todas essas características de reaproximação da grande mãe, né? E ela própria assume essas características de grande mãe, de zeladora, de cuidadora, né? Da pessoa que organiza, da pessoa que cuida, da pessoa que geralmente é aquela mama familiar, né? Que cuida da família inteira, tá certo?
Então, gente, bruxaria, pra mim, é isso aí. É um conjunto de práticas que pode ou não envolver religião. Eu, por exemplo, gosto muito, e aqui o que vocês estão vendo não é exatamente um altar, eu estou trazendo isso para fazer um cenário para vocês, né? Para vocês verem um pouco daquilo que a gente gosta de ter por perto, né? Incensos, cristais, as nossas eternas chamas da vela. Eu vou falar sobre tudo isso um pouco mais tarde. Eu trouxe aqui a minha varinha mágica. Olha só, eu tenho uma varinha mágica, né? Que legal isso, né? Pois é, Débora, bruxa tem varinha mágica, eu pensei que isso era coisa de fada. Isso é coisa de bruxa. As fadas podem portar varinhas mágicas no folclore, né? Existe esse negócio de fada ter varinha mágica e tal, mas inicialmente isso sempre foi coisa de bruxa. Gente, bruxaria, então, é um conjunto de práticas, tá? Que podem ou não ter um cunho religioso, mas que vai reunir todas essas coisas que eu falei para vocês. Tá? Que vai fazer com que a bruxa se sinta bem, com que as pessoas que estão em volta dela se sintam bem, né? Então, por isso que o neopaganismo é tão importante hoje, porque essa busca do que era importante, do pagão, das raízes da gente, tá certo? E aí a gente tem uma visão geral do paganismo, neopaganismo, xamanismo e bruxaria. Eu quero que você faça pergunta, se inscreve no canal, deixa o seu like e se você quiser, faz o seu comentário lá embaixo, tá? O que você quer saber? Qual é a sua curiosidade? Do que você gostou, do que você não gostou, o que você entendeu, o que você não entendeu? Pergunta, comenta, que eu vou explicar nos próximos vídeos. Galera, o próximo vídeo tá maravilhoso, não perca por nada. Eu vou falar sobre um tabu gigante, inclusive dentro da bruxaria, isso não é muito falado. Eu vou falar sobre Lilith. Você já ouviu falar dela? Anjo ou demônio? O que você acha? Gente, muito obrigado. Um beijão!